Até que, anos mais tarde, comecei a coordenar numa empresa 55 funcionários surdos, homens e mulheres, que tinham de 18 a 73 anos de idade. Nunca esqueci da minha frustração em não entender os surdos direito. Via eles fazendo aquela cara de quem não está entendendo nada. Era muito angustiante. Tive literalmente muita dor de cabeça. Mas o pior foi quando eu estava numa reunião com todos eles e tinha 2 surdos explicando para os demais o que eu estava falando em Libras. Eu me senti impotente. Eu espero que você não precise passar por uma situação assim para resolver se aprofundar na Libras. Decidi assumir um compromisso comigo mesmo. Nunca mais vivenciaria esse tipo de problema. E aí, nessa época, eu ainda não conhecia a escrita da língua de sinais. Eu trabalhava nesse lugar quando pela primeira vez eu tive contato com a escrita da língua de sinais. Foi logo no começo do trabalho nesse lugar. Eu estava saindo do trabalho, encontrei com um amigo, ele estava indo para uma praça no centro da cidade, para quem conhece Belo Horizonte, a Praça 7. Lá a gente encontrou uma amiga dele que tinha lá 2 volumes grandes do Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue, DEIT Libras, mais conhecido como Dicionário Capovilla. E aí, o que aconteceu? Eu vi ali os sinais escritos em Libras pela primeira vez. Eu achava que o dicionário ensinava, mas ele não ensinava não. Ele tinha um artigo ali explicando algumas coisas com uma linguagem muito técnica que, de tão técnica, era difícil de entender o significado realmente daquelas explicações que estavam ali. Mesmo assim, anos depois eu tive acesso a esse dicionário, eu li isso aí tudo, e aí eu vi que não ensinava por completo a escrita da língua de sinais. Eu penso, porque era um dicionário, não era o objetivo do dicionário Capovilla ensinar como é que lia e escrevia Libras. Era só de mostrar de forma geral que era possível e que existia um caminho para isso, através desse sistema de escrita internacional chamado Signwriting, conhecido no Brasil por escrita de sinais. Então, pra você ver, né? O dicionário enciclopédico trilingue, olha que interessante, está escrito isso aqui, velho. Eu vou ler o que está aqui, porque aqui eu já conto o que eu estou comentando aqui, olha que interessante, eu não lembrava que eu tinha escrito isso aqui, olha. Investi mais de 2 anos observando como os surdos se comunicavam. Estudei muito sobre técnicas de aprendizado e aquisição de idiomas, fui desconstruindo todo o meu aprendizado para então reaprender no caminho certo. Deu muito trabalho. O cansaço mental foi inevitável. E realmente essa fase aqui da minha vida foi bem difícil, porque eu tive que desaprender o jeito errado que eu tinha aprendido. Eu sinalizava em Libras na estrutura gramatical do português, o que é chamado de português sinalizado. Outro dia, na hora que eu for mostrar uma frase de exemplo do livro, eu vou dar um exemplo mostrando na prática o que é o português sinalizado. Tá? Num final de tarde, quando saí do trabalho com um amigo, nos encontramos com a amiga dele. Ela lhe deu um belo presente, o chamado Dicionário Capovilla, denominado oficialmente por Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue da Libras, DEIT Libras, de 2001. Então, para você ver, né? Desde 2001, o professor Dr. Fernando Capovilla, ele já tinha percebido o poder que a escrita da língua de sinais tem. Olha que interessante, hein? E tem gente até hoje dormindo no ponto achando que escrita de sinais é um negócio que não funciona. Funciona. É usado em mais de 62 línguas de sinais no mundo. Está no Brasil desde 1996. Mas no Brasil ficou muito relacionado à área acadêmica. Aqui no final do livro, por exemplo, no anexo A tem uma lista com, olha, 111 trabalhos sobre a escrita da língua de sinais. São inúmeros. Um dia eu vou ler isso aqui e aí você vai ver o tanto de coisa que já foi pesquisado no Brasil. Isso foi uma pesquisa que Campos fez em 2012. Em 2012 ela levantou esses 111 trabalhos. 2012. Olha quanto tempo já se passou de lá para cá. Quando a gente publicou esse livro aqui em 2015, já tinha muito mais publicações, materiais, né? Dissertação, artigo, tese de doutorado sobre a escrita da língua de sinais no Brasil. Tudo isso aqui é de coisa brasileira, né? Essa parte aqui em específico. Então, imagina de lá para cá a quantidade de coisas novas, de pesquisas novas, de aplicações novas que surgiram. Mas o mais interessante é que em todas essas publicações, praticamente, publicações eu falo aqui assim, né? Dissertações de mestrado, artigos da área, tese de doutorado, em todos. Você vai lá na bibliografia, você vai ver lá a primeira bibliografia que tem lá, adivinha?
Escrita de Sinais Sem Mistérios, de Madison e Raquel Barreto. Por quê? Porque quando nós publicamos a primeira edição em 2012, e depois essa segunda edição em 2015, revista atualizada e ampliada, as pessoas perceberam de forma muito clara que o que é ensinado aqui no livro é muito claro. Por isso que, inclusive, o livro chama Escrita de Sinais Sem Mistérios. Está aqui o nome do livro em português e está aqui o nome do livro em Libras. O nome do livro em Libras é feito dessa forma. Escrita de Sinais Sem Mistérios, né? Que dá essa ideia de que algo que era obscuro agora está claro. Né? Olha o olhinho aqui como é que fica. Feito de forma devagar. Isso aqui significa que é lento, feito de forma devagar. Não é para abrir assim de uma vez, é para abrir devagar. Assim. Pois é, então, desde 2001, a primeira edição do dicionário Capovilla já tem uso da escrita da língua de sinais, nos sinais todos do dicionário. Né? Nesse dia, tive meu primeiro contato com a escrita de sinais pelo sistema Signwire. Na hora, eu entendi que se eu aprendesse esta escrita, não precisaria mais nem olhar para aqueles desenhos das apostilas de Libras, que na maioria das vezes eu não compreendia direito. Se você já viu alguns livros de linguística da área de Libras, materiais de pesquisa ou apostilas de cursinhos de Libras, deve ter visto que geralmente tem umas fotos de alguém lá assim, então a pessoa vai fazer o sinal de... esse sinal, né? Biscoito. A pessoa tira a foto lá assim. E aí escreve embaixo que tem 2 contatos, mas não fica claro se o contato é assim, para dentro, tá vendo? Ou se o contato é assim, não fica claro. E além, imagina fazer esse sinal aqui, né? Que tem esse movimento. Isso aqui tudo é um sinal só. Essa aqui é a primeira parte do sinal, e a partir dessa cabeça aqui começa o segundo sinal. Isso aqui é uma parte completa. Então, eu vou fazer essa primeira parte aqui. Eu quero já que você observe que essa mão aqui, onde eu estou pegando aqui perto do meu dedo, é a mesma que está aqui. Então, essa mão ela vai ficar parada. Só a outra mão que vai movimentar. Então, vamos lá. O sinal ele começa assim, olha. Vou virar aqui para você ver a configuração de mão que eu estou fazendo. Mas ele é assim, tá? E aí, a parte de baixo dele faz assim, ó. Vou mostrar aqui, ó, para você ver. Então, esse grafema que você está vendo aqui, grafema é um símbolo na escrita. Tá? Esse tracejadinho aqui, pontilhado, ele significa assoprar. Não infla a bochecha igual eu fiz aqui não, viu? Assim não, só assoprando. E aqui é a banheira, né? E aqui tem um movimento aqui, olha que interessante. Esse movimento aqui, ó, dos dedos. Eu fui aprofundando tanto na escrita da língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara e ela falou isso para mim. Que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural. Eu estava deixando de usar o português sinalizado, que assim, já tinha parado um tempo, mas de vez em quando ele voltava igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi, a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel assim, olha, eu não sei como que... A Raquel é minha esposa, ela é surda, para quem não sabe. Eu não sei, mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas. Que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana Very Sutton, criadora dessa escrita, fez o prefácio de uma das edições.
por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos 9 palestras numa das edições do Sign Writing Symposium, junto com alunos e parceiros nossos. Um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo. Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de estudos, faculdades, universidades de todo o Brasil, pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso, a alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Sign Writing, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo essas anotações do dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Mas olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Você, aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, isso aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, as costas da mão, a parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó. A mão, quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare e olha assim e leia, observa o detalhe. É só observar. E assim, aqui na frente do livro tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos. E tem personagens ouvintes na história também. E é muito legal essas histórias. Mais à frente eu vou ler aqui com vocês. É muito legal. Uma história que começa num capítulo e vai continuando nos capítulos seguintes e tal. E, mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguir ler essas histórias e vai conseguir, inclusive, sinalizar elas. Por quê? Porque os sinais que nós usamos para escrever essas histórias são sinais que foram ensinados como exemplo aqui ao longo do livro. Um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário, mostrando o que é cada sinal, o significado deles, tá vendo? Então, aqui no livro, ao todo, são 875 sinais escritos. Olha que interessante, hein? Uma forma ótima de você se aprofundar ainda mais na Libras. Ao estudar esse livro, você será capaz de escrever a Libras sem depender do português. Nele você vai descobrir como ter uma visão ampla de sinais, frases e textos em Libras, e ao mesmo tempo específica, analisando as partes dos sinais, de forma simples e rápida, com base na linguística da Libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos
e fazer suas próprias anotações em Libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui no livro não é um negócio que você vai aprender e acabou. Não, você vai aprender e isso vai facilitar a sua prática da Libras do dia a dia. Independente do uso que você faz, se trabalha com a Libras, se você usa a Libras para ajudar os surdos, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na Libras por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro